Fala, meu lindo, minha linda. Fala, meu lindo e minha linda. Tá, depois da introdução da minha querida princesa Dona Ingrid Mota, a gente vai aqui voltar pro clássico, tá? Fala, investidores, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a teoria da janela quebrada. E por mais que possa não parecer tão interessante para você, eu te garanto que se você ficar até o final do vídeo, você vai aprender muita coisa. Então, se você tem a curiosidade aí do porquê que tem a teoria de uma janela quebrada, vamos logo pro vídeo, beleza? Há um tempo atrás, James Wilson e George Kelly, dois investigadores de como funcionava o comportamento humano, traçou uma teoria, um estudo comportamental. Eles se juntaram para definir o comportamento organizacional do ser humano. E aí eles começaram a estudar padrões na sociedade que aconteciam em algumas ruas dos Estados Unidos. Tinha algumas ruas lá que tinham vários prédios de várias janelas, né? Lá, janelas de vidro. E ele sempre percebia que quando havia uma janela quebrada, a tendência era que se ele passasse naquela mesma rua depois de um grande período de tempo, a maior parte das janelas também estariam quebradas. E aí ele começou a definir uma estratégia, uma técnica para analisar se isso realmente sempre acontecia. Se você deixasse o seu gramado da sua casa muito grande, provavelmente o vizinho também tinha uma tendência maior de deixar. Se você deixava sua calçada suja, provavelmente o vizinho também tinha a tendência de deixar. E ele começou a observar esse padrão de comportamento humano e ele traçou a teoria da janela quebrada, que ele dita a seguinte frase: se uma janela de um edifício for quebrada e não for reparada prontamente, a tendência é que se joguem mais pedras nas outras janelas até que todas as janelas do edifício estejam quebradas. A gente tem meio que um padrão, um tic-tac zoom, não sei se você já leu Armas da Persuasão, mas você vai entender a diferença caso você tenha lido. Se não, é uma baita recomendação, tá? Mas a gente tem padrões de comportamento e de reação humana, dependendo de qual estímulo que a gente levou. Eu presto atenção aqui, um exemplo bem clássico, tá? Você vai parar na rodoviária para poder fazer o seu xixizinho, afinal você está viajando depois de 4 horas no carro, tomando bastante água, você está doido para urinar e desce você e sua esposa, tá? Se você entrar no banheiro e tiver tudo muito limpinho, se você urinar fora, eu tenho certeza que a tendência maior é de que você limpe, tá? Se tá tudo limpinho, tudo brilhoso, tudo cheiroso, você vai limpar se fizer alguma coisa de errado, né? Se a mira não for certeira, que eu sei que acontece muitas vezes com você, mas caso contrário, se você entra e o banheiro tiver um lixo podre, uma bosta mesmo, tudo sujo, fedido, você não vai se importar em urinar um pouquinho fora do vaso. Se você fizer isso, provavelmente você não tá nem aí e vai deixar lá mesmo. É uma tendência de comportamento. Tudo que tá muito sujo, a tendência é que você piore isso. Tudo que tá muito limpo, a tendência é que você mantenha isso muito limpo, tá? Isso também acontece com as mulheres, viu? Normalmente elas forram, né, o vaso para poder urinar. Elas forram, sentam para poder urinar. Quando o negócio está muito sujo, quando o negócio está realmente impossível de acontecer, inclusive eu já tirei essa dúvida, tá? As mulheres, elas sobem no vaso, colocam os pés e urinam de cima assim, para poder realmente não encostar na parte do vaso ali que tá suja. E quando ela sai dali, fica as pegadas tudo sujas, eles não estão nem aí. Então quando tá tudo limpinho, quando tá tudo organizado, quando tá tudo bonitinho, a tendência é que você mantenha isso o mais limpo possível, o mais organizado possível. E o contrário também é verdadeiro. Ah, Léo, mas o que isso tem a ver com investimento? O que tem a ver com janela quebrada? Bom, o que eu queria era explicar essa teoria da janela quebrada, que ela se encaixa totalmente com o investimento. Inclusive, se você quiser dar uma lida e entender um pouco mais sobre essa teoria, ela culminou nesse livro aqui, ó, Fixing Broken Windows, né? Consertando janelas quebradas. Porque presta atenção aqui comigo. Quando um leigo começa a investir sem nenhum conhecimento, ele começa a investir de maneira desorganizada. Ele compra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma diquinha aqui, um fundo imobiliário que pagou recorde de dividendo, mas nem sabe se o fundo está descontado, não sabe se o fundo é bom, se ele é confiável. Começa a montar uma bagunça, uma sopa, ele não sabe nem quantos fundos imobiliários tem que ter, ele não sabe qual a alocação que ele está seguindo, ele não sabe de nada. E aí ele começa a criar uma carteira de investimento sem pé nem cabeça, um negócio totalmente desorganizado. E aí o que a teoria da janela quebrada fala? Se a sua carteira está desorganizada, você não tem força e nem tendência o suficiente para poder reorganizar esse negócio. Você vai sempre comprar mais uma açãozinha. Ah, mas por que eu estou comprando essa? Ah, não sei, vou comprar, vou deixar lá mais uma. Ah, então você vai continuar mantendo isso desorganizado e isso destrói com a sua rentabilidade. Você precisa ter um modelo de alocação, você precisa ser organizado para rebalancear a sua carteira, senão você vai perder dinheiro no longo prazo.
E se na melhor das hipóteses todas as bolsas subirem, a gente não passar por nenhum outro período de queda, não passar por mais nenhuma crise, for tudo perfeito, tudo mil maravilhas, que não vai acontecer, óbvio, mesmo assim você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Então se você não quer deixar de ganhar dinheiro e principalmente não quer perder dinheiro, que é a primeira e a segunda regra do Warren Buffett, porra, seja organizado, não caia na teoria da janela quebrada. Você não precisa adicionar esse comportamento, principalmente na sua carteira. Você não precisa adicionar um comportamento de desorganização com o seu dinheiro. E é por isso que praticamente todas as carteiras dos meus alunos, depois de 12 semanas de mentoria, a maioria muda ou o modelo de alocação ou os ativos que compõem ela. E o conhecimento serve justamente para isso, para dar uma reorganizada na casa. E tem alguns modelos que eu vou te ensinar aqui agora para você avaliar se a sua casa está bagunçada, se a sua carteira está bagunçada ou não, e como você corrigir isso, beleza? Bom, se você está gostando desse vídeo, pô, é informativo sim, né? Foi um modelo meio diferente de te falar de um vídeo, mas você aprendeu sobre a teoria da janela quebrada, que inclusive é muito interessante, e vai agora aprender a corrigir sua carteira e verificar se ela está desorganizada ou não. Então, se você gostou desse vídeo diferente, clica aí no like, se inscreva aí, clica no sininho para você receber mais notificações e não perder nenhuma outra teoria. O que você acha que vai ser a próxima teoria do canal? Digita aí embaixo se você sabe de alguma teoria que tem a ver com os investimentos. Você não sabe de nenhuma, pode ficar esperto. Na próximas segundas ou sextas-feiras você vai aprender novas teorias. Então a primeira coisa que você tem que fazer para corrigir essa bagunça, essa desorganização que você tem na sua carteira é reconhecer que você fez merda. Eu fiz merda, como que eu faço para resolver? A primeira coisa que você tem que reconhecer isso, porque se você não abrir seus olhos, ninguém será capaz de abri-los por você. O pior cego não é aquele que não consegue ver, é aquele que não tem vontade de enxergar. Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar quanto de capital você tem investido, se é 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, e olha que tem gente que investe mais de 10 milhões, tem mais de 10 milhões de capital investido e tá com a carteira bagunçada, com 20% de prejuízo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, olhar o total de capital que você tem investido, e a segunda coisa que você tem que fazer é organizar a sua alocação, o seu modelo de alocação de investimento, tá? Você já viu que o Primo Rico fala muito da arca? A arca chama arca não é por qualquer motivo, tá? É um mnemônico ali de ações, rates, caixa e ativos internacionais. Então é um modelo de alocação que ele definiu e ele aporta ali 25% mais ou menos em cada um dessas aí. Ele tem uma permissibilidade, mas ele sempre obedece isso aí. Então se ele está investindo lá em ações, passou de 40%, ele, opa, e mais de 40%, a minha metodologia de investimento fala que eu tenho que ficar entre 25%. Então eu vou vender as minhas ações e vou colocar em alguma outra coisa que caiu, tá? Porque nada vai subir, sua carteira não vai ter 120% do seu patrimônio, vai ser sempre 100%. Então se algo subiu, alguma coisa desceu. Isso é um método burro para você vender sempre na alta e comprar sempre na baixa. Se você vender sempre o que está aumentando a sua rentabilidade e comprar com aquilo que diminuiu, você vai sempre comprar coisas na baixa. Isso vai te obrigar a ganhar dinheiro mesmo sem fazer nenhum aporte. E aí se você, por exemplo, começar a utilizar a arca, que é uma metodologia de investimento, você vai perceber que você vai começar a ganhar dinheiro mesmo sem escolher as mesmas ações do Primo Rico. Você não precisa ter a habilidade que ele tem, você não precisa ter as casas de análise que ele se suporta para poder fazer seus investimentos, porque só pelo fato de você adotar uma metodologia de investimento, você já vai ganhar muito mais em cima dos seus investimentos. Pois já foi comprovado nos Estados Unidos, através de vários estudos, que o stock picking ele é inferior à quantidade de rentabilidade que uma boa carteira de alocação, uma boa metodologia de investimento pode te trazer no longo prazo, tá? O importante não é saber escolher a melhor ação, é saber escolher os melhores setores e rebalancear isso frequentemente, tá? Não adianta nada você escolher a melhor das melhores ações se você faz isso de maneira desequilibrada também. Aqui no nosso canal a gente tem uma mentoria chamada Geração de Dividendos e a gente também tem uma metodologia de investimento. Ela se chama Kraken, o maior abatedouro de barcos e embarcações que passavam pelo mar da Noruega. E você vai perceber que o Kraken, a nossa metodologia, ela consegue sim oferecer altas rentabilidades e por enquanto ainda não falhou comigo, né? Eu tenho pouco tempo de investimento comparado a alguns outros investidores, afinal sou bem mais novo, mas até agora o Kraken não deixou de passar por mares turbulentos e passar em altas velocidades e mares calmos também, né? Não sei se você entendeu aí a metáfora, mas enfim, é isso. Algo que você tem que prestar atenção é que mesmo que o cara saiba escolher as melhores ações, né? Voltando lá na história de stock picking, mesmo que o cara saiba escolher as melhores ações, se for um cara que mora na Venezuela, não adianta nada ele escolher as melhores ações da bolsa de lá. Se ele não tiver um padrão de alocação que permita ele diversificar em moedas, em países, ele vai perder dinheiro, né? O cara que melhor alocou patrimônio na Venezuela hoje ainda continua pobre se ele sair de lá.
inclusive lá também não vai conseguir fazer muita movimentação, afinal a inflação está descontrolada. Segunda parte, agora que você já definiu quanto de capital você tem, qual é o seu modelo de alocação e rebalanceou isso, a segunda coisa é você definir se você quer mais dividendos ou se você quer mais multiplicação de patrimônio. Como assim, não? É lógico que eu quero multiplicar o meu patrimônio. Pô, mas você tem que definir se você está no momento em que você prefere receber mais renda passiva ou se você vai continuar se expondo aí de grandes forças, grandes energias para continuar trabalhando no mesmo jeito que você trabalha. Por exemplo, tenho R$1.000, eu vou receber uma renda passiva aí de R$3. Vale a pena? Não vale a pena, é melhor focar em multiplicação de patrimônio. Até que ele se transforme em 1, 2, 3, 4 milhões. Aí 4 milhões vai me dar uma renda passiva de R$20.000 por mês. Aí já começa a ficar bom, já começa a ficar interessante o negócio. Se quiser diminuir a carga de trabalho, já está na hora, né? Então são momentos diferentes que você se encontra. Se você se encontra aqui, é melhor você multiplicar mais seu patrimônio. Se você se encontra aqui, você entre mais em renda passiva, beleza? E agora que você já passou pelo segundo passo, você vai para o terceiro passo, que é olhar ativamente todas as ações que estão na sua carteira. Pô, eu tenho 15 ações na minha carteira, eu vou olhar uma por uma e vou anotar no papel. Magalu, por que eu comprei? Comprei porque eu segui uma diquinha. Comprei porque o PL estava baixo. Comprei porque eu achei que ia subir. Comprei porque as vendas estavam muito altas. Você tem que anotar o motivo da compra. E você vai olhar se o motivo da compra te indica novas compras nessa ação ou se não tem mais sentido nenhum. PL estava baixo, agora está quanto o PL? Está alto? Pô, então não faz sentido você manter essa ação. As vendas estavam altas, como é que tá as vendas agora? Estão caindo, estão descendo, está estagnado? E aí, o que você vai fazer? Tá, você vai vender, vai continuar ou não? Então você vai olhar o motivo que te fez comprar e vai conferir se hoje, atualmente, os motivos permanecem, né? E muitas ações que às vezes elas mudam muito seu objetivo, por exemplo, Itaúsa, né? Ela tinha um foco de pagamento de dividendos, então ela recebia dividendos do Itaú e já distribuía isso para os seus acionistas. Agora ela mudou totalmente o modelo de negócio, ela não vai mais pegar os dividendos e distribuir para os acionistas, ela vai usar isso para comprar mais participações e aumentar o seu crescimento. Então pensa comigo, o motivo de você ter Itaúsa, se você focava em dividendos, é totalmente diferente agora, porque agora Itaúsa foca em crescimento, então seria um motivo de você abrir mão de Itaúsa se você está só focado em dividendos, que foi, por exemplo, o que o Barsi fez. O importante é que você entenda que você não pode cair no viés da perda. Isso é um mecanismo mental que a gente tem de defesa para a gente se distanciar do sentimento de perda. Quando você vê uma ação caindo 80%, você pensa assim, Já caiu 80% mesmo? Vou deixar o resto. isso é o viés da perda. Porque se você tirar, pelo menos 20% você ainda tem, né? Você perdeu 80%, mas ainda tem 20%. Não tem por que você esperar cair 92%, 97% e perder o resto, né? Então fique esperto para não cair no viés da perda. E por último, uma coisa que você pode fazer também, se você não quer reavaliar o lixo da sua corretora, né? O lixo da sua carteira de investimento, você pode apenas abrir uma conta em outra corretora. Por exemplo, você tem uma corretora na Clear, onde está com um monte de ações bosta. E aí você abre uma conta na Rico, manda todas essas ações que você não gostou, né? Ou que não quer vender, manda tudo para lá. E aí você tem essa carteira de lixo mesmo e começa a criar uma nova carteira bem organizada para você. Que se você monta a carteira bem organizada, a tendência, como diz a teoria da janela quebrada, que você mantenha ela sempre organizada. E se você tem organização com o seu patrimônio, com a sua carteira, suas rentabilidades são altíssimas, beleza? Então o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve, bate aí no sininho que você não vai se arrepender de receber notificações do canal. Segunda e sexta, toda semana, sem falhar, eu vou te ensinar alguma coisa nova, beleza? Até mais, investidores, até o próximo vídeo.